Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Masterclass da Fractal. Meu nome é Danilo Romão, sou gerente de operações e professor da Engeteles. A Engeteles é a maior escola de gestão da manutenção do Brasil. É uma empresa especializada em cursos, em capacitação profissional e consultoria para gestores de manutenção. Então, a escola já conta com mais de 40 cursos diferentes, mais de 25 mil alunos certificados, todos profissionais de manutenção. Então, é uma escola de manutenção apenas para profissionais de manutenção. Nós estamos aqui, juntamente com a Fractal, nessa Masterclass, para falar um pouquinho sobre a manutenção planejada. Tá? Manutenção planejada, assunto extremamente importante para o profissional de manutenção, né? Afinal de contas, o objetivo de uma boa gestão da manutenção é realizar o planejamento da manutenção. Né? Eu só tenho gestão da manutenção, eu só tenho áreas de manutenção, é justamente para gerir essas atividades que estão planejadas. Tá? Então, aqui nessa aula, nós vamos falar sobre o que é o planejamento da manutenção, quais são as principais estratégias do planejamento da manutenção, né? O que é uma manutenção planejada, o que é uma manutenção não planejada. Vamos tratar sobre alguns conceitos e algumas técnicas que estão de extrema importância aí para você que quer ter uma base aí quando se fala de manutenção industrial, principalmente. Tá? Então eu quero começar essa aula apresentando aqui o semblante deste homem, né, conhecido, chamado John Mowbray, o profissional aí, o escritor, o autor, o engenheiro técnico que publica material, talvez o mais importante para o cenário da gestão da manutenção mundial. Né? Se é o mais importante, eu não posso afirmar, mas posso garantir que é o mais conhecido. Né? Quando a gente fala de autores que escreveram sobre gestão da manutenção, John Mowbray se destaca dentre os outros como, podemos dizer, o nome mais importante. Né? A principal publicação de John Mowbray é um livro chamado RCM2. Né? Muita gente confunde, fala, o John Mowbray escreveu o livro RCM, mas não, é RCM2. Por que RCM2? Porque esse livro foi uma releitura do John Mowbray de algumas técnicas que foram empregadas por dois engenheiros da Boeing, chamados Nolan e Heap. Tá? São sobrenomes dele, Nolan e Heap. Eram dois engenheiros que começaram a traçar novas estratégias para a manutenção de uma aeronave específica que eles estavam desenvolvendo, centrando a manutenção dessa aeronave no que a gente conhece como confiabilidade, tá? Que é um indicador da manutenção que demonstra a capacidade futura de um item de não apresentar falha. Então é uma manutenção visando o futuro, né? É uma manutenção que usa da estatística para entender o futuro comportamento das máquinas e, através daí, traçar as melhores estratégias de manutenção. John Mowbray pegou essa ideia, reescreveu o livro, né? E nessa escrita do livro aí que ele publicou em 97, ele trouxe diversos conceitos que a gente utiliza na gestão da manutenção até hoje e vai continuar usando para os próximos anos, com certeza. São conceitos atemporais que não morrem, né? O conceito mais importante que ele emprega nesse livro é o conceito da curva PF. Tá? A curva mais importante da gestão da manutenção. Todo profissional de manutenção tem que conhecer essa curva, porque essa curva apresenta para o profissional de manutenção como será toda a tratativa dele, o porquê de toda a tratativa que é feita nas máquinas ser realizada. Tá? Então, o que a gente fez? Eu peguei o material original do livro do Mowbray, né? Tá aqui, ó. Vou até dar um zoom. Isso aqui é o material original, ó, página 144 do livro. Tá vendo? Da forma que o John Mowbray colocou no livro, né? E aí eu só traduzi e coloquei de uma forma mais ampla aqui, para que você possa ver melhor, né? Então esse é o primeiro conceito de curva PF que ele traz no livro, tá? Ele fala que existe uma relação clara e evidente, né, entre a condição de desempenho de uma função de um ativo, de uma máquina, e o tempo de operação. Né? O que isso quer dizer? Quando uma máquina começa a operar, uma máquina nova, né, ela foi instalada hoje, ela começa a desempenhar a função dela, ela começa em capacidade total, ela está com 100% de condição de desempenhar aquela função. Mas vai passando o tempo de operação, algumas peças vão desgastando, alguma possível má operação vai comprometendo algumas partes da máquina, né?
o próprio desgaste natural, né? Isso tudo vai comprometendo essa condição de desempenhar a função. E essa condição vai caindo, 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 caindo com o passar do tempo. Tá? Chega um determinado momento que, se você continua operando a máquina sem fazer nada, né, sem fazer nenhum tipo de manutenção naquela máquina, ela vai chegar ao ponto F, que é o ponto de falha. É o ponto onde ela deixa de desempenhar a função dela. Ela quebra, né? Popularmente o que a gente conhece como quebra. A máquina quebrou, não funciona mais. Tá? Só que o John Mowbray fala para a gente que antes desse ponto da quebra tem outros pontos importantes para serem entendidos de uma máquina. Né? Lá no início da vida útil daquela máquina, no início da operação daquela máquina, é o ponto onde a falha começa a acontecer. Né? Então a falha que aconteceu aqui no ponto F, ela não começou aqui no ponto F. Ela começou lá atrás, enquanto a condição da máquina ainda era boa. Tá? E aí depois a condição vai caindo, 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 e a falha acontece. Tá? Vamos trazer um paralelo aqui para ficar bem simples. A pessoa que tem um problema, sei lá, cardiovascular, por exemplo. O problema cardiovascular raramente é fulminante, né? O coração do nada para, do nada tem uma artéria entupida, né? De repente, não. Isso começa lá atrás, né? Maus hábitos, né? Os exames já demonstram que alguma coisa não vai bem, e isso vai evoluindo, 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 até o momento que o órgão deixa de desempenhar a função dele. Tá? É a mesma coisa com a máquina. Né? Não acontece repentinamente, acontece lá atrás, e isso vai evoluindo até o momento que a máquina quebra, deixa de desempenhar a função dela. Tá? E nós temos um ponto intermediário entre esse ponto onde a falha nasce e o ponto onde a falha ocorre, de fato, que é o ponto P. Né? Por isso que o nome da curva é curva PF, porque tem o ponto P e o ponto F. Quem é esse ponto P? É o ponto onde nós podemos perceber que o equipamento está falhando. É o ponto que a gente chama de falha em potencial. Na verdade, a literatura traz como falha potencial, mas a gente pode até usar o termo falha em potencial, né? Porque tem uma potência de acontecer uma falha no futuro, mas a falha não aconteceu ainda. Né? É uma falha em potencial que pode vir a acontecer no futuro. E a partir aqui do ponto P, eu já consigo perceber ela. Tá? Por exemplo, aqui atrás, onde a falha nasce, ainda eu não consigo perceber que ela está nascendo. Mas a partir do ponto P, eu já consigo perceber que a falha está nascendo. Tá? Vamos trazer o mesmo paralelo novamente? Eu faço um exame de sangue, um exame para ver lá, para acompanhar meu coração, tá tudo bem. Faço outro, tá tudo bem. Aí eu faço um outro que dá um leve desvio. Tá? Eu estou vivo, meu coração está batendo, mas o exame já está mostrando. Né? O que é esse ponto onde o exame já está mostrando? É o ponto P. A mesma coisa na máquina, é um ponto onde eu já consigo detectar que uma falha está caminhando para ocorrer no futuro. Então a gente pode traçar um paralelo bem legal para esse entendimento da situação aí da máquina, como se fosse um semáforo. Tá? Enquanto a máquina não chega no ponto P, é onde a gente chama de ponto de operação normal. Né? É uma operação normal. Eu vou trabalhando com a máquina. A máquina não está demonstrando nada para mim. A máquina está pronta lá, disponível para eu ir operando sempre que eu precisar. Né? Quando chega ao ponto P, é a mesma coisa que o semáforo amarelo, que o sinal amarelo do semáforo. Tá? A gente pode entender que é um ponto de atenção. Né? A máquina acende uma luz para a gente falando: olha, eu não estou bem. Se liga, eu não quebrei, mas eu vou quebrar. Né? Fique atento. Né? Então é um ponto onde o equipamento não parou, mas está demonstrando que vai parar. Né? E aí o ponto de falha funcional, o ponto F da curva, é o semáforo vermelho. Aí parou, não passa mais. Ou seja, quebrou, não tem o que fazer mais. A única coisa que a manutenção pode fazer é arrumar a máquina. Tá? Vamos levar a ideia do semáforo lá para a ideia da curva PF, então, e traçar esse paralelo. Até o ponto P, condição normal de uso, sinal verde. Do ponto P ao ponto F, sinal amarelo. Tá? Depois que quebrou, sinal vermelho e a máquina fica parada. Aí é compulsório o reparo. Eu tenho que arrumar necessariamente para que ela volte a operar. Fui lá e fiz o reparo, arrumei a máquina, ela volta para cá. Condição de desempenhar a função dela de novo.
depois segue com sinal verde até o ponto P. Depois do ponto P ao ponto F, sinal amarelo, e aí depois voltamos para cá, vermelho, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo. Opero, dá sinal, quebra, arrumo. Opero, dá sinal, quebra, arrumo. E isso é um ciclo eterno até o fim da vida útil da máquina, né? Caso eu não faça nada enquanto manutenção, né? É o comportamento natural da máquina, né? É claro que a estratégia de manutenção vem justamente para tentar evitar este sinal vermelho, ponto F. Beleza? Mas aí, em condições normais de operação, sem fazer nada, isso aqui é o ciclo natural de uma máquina. Tá? Pode ficar tranquilo que daqui a pouco vai fazer sentido essa explicação toda e por que isso está relacionado com a manutenção planejada. Aí depois o Mowbray, na página seguinte do livro dele, página 145, ele mostra a curva PF, né? Ele mostra que entre o ponto P e o ponto F existe um intervalo chamado de intervalo PF, né? Ele apresenta esse intervalo para a gente. Ele fala aqui, ó, o intervalo PF é o intervalo entre a ocorrência da falha potencial e o decaimento até a falha funcional, né? É mais ou menos isso que ele está falando em inglês aqui. Então vamos lá. Nós temos uma curva de um determinado ponto específico, que é o ponto de falha potencial, até o ponto da falha funcional, nós temos um intervalo chamado intervalo PF. Tá? O que seria esse intervalo PF para manutenção? É um intervalo de ação. Tá? É um intervalo onde a manutenção já é capaz de detectar que alguma coisa não vai bem com aquela máquina, tá? Até o momento que a máquina quebra efetivamente. Tá? Então, existe aí um delta, um intervalo, justamente visando a intervenção de manutenção. A máquina fala assim: olha, estou acusando aqui que eu vou quebrar no futuro. Você não vai fazer nada, não? Você vai esperar eu quebrar? Né? E aí a manutenção tem todo esse intervalo PF para perceber algum problema e corrigir esse problema antes que a máquina quebre. Tá? Então, olha só. Ah, por que você trouxe o semáforo de novo? Para mostrar que é a mesma ideia do semáforo ainda. Tá? A luz fica amarela, você sabe ali que você tem por volta de 5 segundos até ela ficar vermelha. Tá? O que você vai fazer nesses 5 segundos? Você vai parar e esperar ela ficar vermelha? Você vai passar? Você vai olhar para os dois lados e depois passar? Né? Você concorda que esse tempo do amarelo para o vermelho é um tempo de ação, onde você tem que tomar uma decisão? A mesma coisa na manutenção. O intervalo PF é um tempo de ação, onde a manutenção tem que tomar uma decisão. Ela vai fazer alguma coisa para impedir a falha ou ela vai deixar a falha acontecer e arrumar a máquina depois? Tá? Essa é a decisão que a manutenção tem que tomar. Só que numa máquina não tem um semáforo. Né? Se você chega lá no pé da máquina, você não vai ver um semáforo desse para você ficar olhando. Olha, tá verde, tá tudo tranquilo, tá verde. Opa, ficou amarelo, agora a gente tem que fazer alguma coisa. Não, a máquina não apresenta sinal luminoso dessa forma. Então, como a máquina não apresenta um sinal luminoso, cabe à manutenção a entender esses sinais. Né? Cabe à manutenção a compreender o que é o sinal amarelo de cada máquina. Tá? Pô, mas como? Como que eu vou fazer isso? O John Mowbray dá uma dica de como fazer isso no próprio livro. Tá? Na página 154, ele traz mais uma vez a curva PF, só que mostrando diversos pontos P. Ou seja, ele fala que do ponto P1 até o F não tem só um intervalo vazio. Tem o P1, P2, P3, P4, tem diversas oportunidades de detectar um problema. Tá? Então, no exemplo do Mowbray, ele traz, por exemplo, um equipamento rotativo. Ele acusa aqui a falha de travamento de um rolamento. Tá? Travamento, quebra, tanto faz. Ele mostra aqui um rolamento que vai deixar de desempenhar a função dele. Ou seja, vai parar de rodar. Né? A função do rolamento é qual? Dar sustentação e rodar. Então ele vai parar de rodar em algum momento. Só que antes de parar de rodar, olha quantos indícios ele dá, olha quantos sinais amarelos diferentes ele dá para mostrar que ele vai parar de rodar. Tá? Então olha aqui, ó, primeiro, P1, né? Segundo Mowbray, quem está falando isso é Mowbray, não sou eu não. Tá? Eu estou só assinando embaixo do que ele está falando.
P1, mudança nas características de vibração que podem ser detectadas por análise de vibração. Intervalo PF de 1 a 9 meses. Tá? Então, se eu detecto uma divergência nas características normais de vibração daquele equipamento, eu estou detectando um defeito na vibração. Né? E este defeito de vibração pode me dar uma previsibilidade de até 9 meses. Lembra lá os 5 segundos do semáforo amarelo? Na manutenção, se eu conduzo análise de vibração, eu posso até ter 9 meses de sinal amarelo. Tá? Eu não estou falando de coisas que vão acontecer agora e eu preciso agir imediatamente. Não, eu estou falando de alta previsibilidade, meses de previsibilidade. Tá? Então, o intervalo amarelo aqui da análise de vibração, né, de características de vibração, é de até 9 meses. Né? Por que de 1 a 9 meses? Porque se eu fizer uma análise de vibração num estágio muito inicial, aqui no P1, vai ser 9 meses. Mas eu posso fazer essa mesma análise de vibração aqui, 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 em qualquer ponto da curva. Deixa até eu pegar uma caneta para ficar mais claro isso. Olha só, aqui, a partir aqui do P1, né? Se eu fizer neste momento aqui da máquina, eu tenho 9 meses de antecedência, antes da falha. Só que não quer dizer que eu tenho só esse ponto para detectar um desvio na vibração. Eu posso fazer ela aqui, 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 aqui. Qualquer momento desse da curva que eu fizer, eu vou detectar uma anomalia na vibração, né? Só que se eu fizer ela aqui, eu vou ter 6 meses de antecedência. Tá? Se eu fizer ela aqui, eu vou ter 3 meses. Né? Se eu fizer ela aqui, eu vou ter 1 dia. Tá? Depende de onde eu fizer, eu vou ter uma previsibilidade maior. Tá? Essa é a ideia aqui da falha potencial e do sinal amarelo. Aí você me pergunta, então eu sou obrigado a fazer análise de vibração? Não, não é obrigado. Porque existem outros pontos, tem o P2. Tá? A partir do ponto P2, eu já consigo detectar partículas numa análise de óleo, né? Para detectar o mesmo problema aqui do rolamento, tá? Com uma previsibilidade de 1 a 6 meses. Tá? Então, mais um sinal amarelo para a mesma falha. Vibração, partículas no óleo. Né? Duas formas diferentes de detectar um sinal amarelo para uma falha que vai acontecer no futuro. Tá? Depois, mais para frente aqui, ruído audível. Tá? Se é audível, eu já não preciso mais de instrumento. Eu posso usar o meu próprio instrumento aqui, a minha orelha. Tá? Ruído audível, eu posso escutar algum barulho normal. Né? Só que como é uma inspeção sensitiva, nesse caso eu não estou usando instrumento nenhum, então nesse caso eu não tenho tanta previsibilidade assim. Tá vendo? O intervalo PF é de 1 a 4 semanas. Tá? No máximo 1 mês. Né? Ou seja, hoje, no primeiro dia do mês, comecei a ouvir um barulhinho, pode ser que a falha vá acontecer lá no final do mês. E depois, mais numa fase mais evoluída ainda, que o motor fica quente para tocar. Você encosta no motor e aí queimou a mão, né? Tá muito quente. Só que aqui, quando ele já está muito quente, ele está já no bico do papagaio. Tá? Falta muito pouco para ele, de fato, parar de funcionar. Aqui eu tenho, no máximo, 5 dias de previsibilidade. Tá? Quanto antes na curva PF, melhor. Né? Mas só aqui nessa curva apresentada pelo Mowbray, ele mostrou 4 sinais amarelos diferentes para perceber uma mesma falha. Tá? Então o Mowbray já veio mostrar para a gente o caminho da manutenção aqui. Falou, olha, gestor de manutenção, você quer ser proativo? Você não quer esperar a máquina quebrar? Então perceba, a máquina dá sintomas de que ela vai quebrar. Tá? Cabe você, como profissional de manutenção, saber como enxergar esses sintomas, e aí, enxergando esses sintomas, você toma ações antes que a máquina de fato quebre. Né? A máquina conversa com você, basta você saber o que você quer ouvir. Né? A máquina está mostrando, ela está gritando de várias formas diferentes, você precisa apenas saber como encontrar esses sinais que ela está dando. Tá? Então, beleza, tem diversos pontos para o profissional de manutenção tomar uma ação, né? Mas não tomou ação nenhuma, eu chego aqui, né, fatalmente no meu ponto F, que é o meu ponto de falha funcional, tá? Na NBR 5462,
né, uma norma que traz conceitos sobre a manutenabilidade e a confiabilidade, uma norma brasileira, ela diz que o ponto de falha funcional, aqui para a gente no Brasil, é considerado apenas como falha. A gente não precisa falar falha potencial, a gente fala só falha. Tá? Por quê? Porque a falha potencial, que são esses sintomas aqui, a norma trocou para o nome de defeito. Tá? Então, o que é defeito? Falha potencial. E o que é falha? Falha funcional. Tá? Países diferentes, conceitos diferentes. Tá? Mas o entendimento é exatamente o mesmo. Então, beleza. Então, quer dizer que o que está determinando se a manutenção é proativa ou se ela é reativa é esse ponto aqui. Né? É o ponto da falha, correto? Então, eu tenho que entender exatamente como é que esse ponto é caracterizado. O que é essa falha, já que ela é tão determinante assim? Vamos recorrer à norma, tá? Conceito de falha. Segundo a norma, término da capacidade de um item desempenhar a função requerida. Tá? A falha é um evento, diferente da pane, que é um estado. Tá? Então é isso. A falha está diretamente relacionada com a pane, só que ela é um evento e a pane é um estado, beleza? E o que é a falha? Término da capacidade de um item desempenhar a função requerida. O que é um item? A máquina. Tá? A máquina, a linha, o componente, né? Qualquer coisa que seja mecânica, elétrica, qualquer coisa que a manutenção esteja cuidando. Tá? Pode ser um veículo, uma linha de produção toda, ou até mesmo um equipamento. Tá? Item é isso, né? É o componente que a manutenção está cuidando. E o que é desempenhar a função requerida? É fazer o que eu espero dele. Tá? É fazer o que eu espero dele. Eu tenho uma máquina para que ela desempenhe uma função, correto? Quando eu vou executar essa função e por qualquer motivo essa função não é executada, eu tenho uma falha. Estou no meu carro dirigindo, eu viro o volante. Qual que é o objetivo? Que ele vire as rodas. Né? Se eu viro o volante e as rodas não viram, o que é isso? Uma falha. Né? Se o meu carro para de andar, o motor dele para de rodar, o que é isso? Uma falha. Se eu piso no acelerador e o carro não acelera, o que é isso? Uma falha. Tá? Se eu vou ligar o rádio do meu carro e o rádio do meu carro não liga, o que é isso? Uma falha. Tá? Tudo que deveria fazer uma função e não faz aquela função, a gente trata como uma falha. Então, para a gente dar um exemplo aqui de uma máquina industrial, veja só. Eu tenho aqui uma máquina, uma pequena prensa hidráulica aqui. Tá? Eu tenho um botão que liga a máquina, tá? Aqui eu vou dar um zoomzinho. Um botão que liga a máquina, um outro botão que aciona o pistão desce e pressiona aqui a base a uma força de, por exemplo, 45 mil newtons. Tá? O que é uma falha, então? Se eu aperto o botão e a máquina não liga, o que é isso? Uma falha. Tá? E se o botão está travado, não aciona a máquina? Uma falha. E se o pistão não desce? Uma falha. Tá? E se o pistão desce, mas para no meio do caminho? Falha. E se o pistão não pressiona a base com a força adequada? Falha. Né? Qualquer coisa dessa que acontece é uma falha. Então, para eu saber o que é uma falha, eu tenho que entender quais são as funções que eu espero daquela máquina e qualquer momento que qualquer função dessa não estiver sendo cumprida, eu já tenho um momento de falha. Tá? Entenda que eu não estou falando apenas da função principal, qualquer função daquela máquina. Tá? Eu acabei de dar o exemplo do carro. Se eu vou ligar o rádio e o rádio não liga, eu tenho uma falha. Uma falha funcional numa função secundária, numa função de conforto, que é ligar a música. Mas não deixa de ser uma falha de qualquer jeito. E aí, ligado aí ao estado de falha, ao ponto da falha, nós temos o estado da pane. Tá? O que é o estado da pane? É todo o tempo que a máquina fica parada sem desempenhar a função dela porque aconteceu uma falha. Tá? Então vamos lá, está caindo lá a capacidade do item de desempenhar a função, está caindo a condição dele, pronto, aconteceu uma falha. Tá? Vamos voltar aqui. Eu vou apertar o botão da prensa e a prensa não liga. O que é isso? Uma falha. Tá? Aqui eu tenho uma falha. E aí? Quanto tempo vai demorar para isso ser arrumado? Né? Eu vou lá chamar o técnico vai vir, vai olhar, é verdade, não está funcionando mesmo, hein? Abre uma solicitação de serviço aí para mim. Aí vai lá, o operador abre a solicitação, essa solicitação chega na manutenção,
a manutenção programa o reparo, aí vai lá, separa as ferramentas, vai lá olhar a máquina, entende qual foi o problema, aí percebe que tem que trocar uma peça, vai no estoque, pede a peça, pega a peça, volta, troca a peça, monta a máquina de novo, liga, voltou a funcionar? Pronto, acabou. Acabou o momento da falha. Então, esse tempo todo, a máquina ficou no que a gente chama de estado de pane. Tá? O estado da pane, ele depende muito da velocidade da manutenção de colocar o item de novo em condição de desempenhar a função dele e depende também da gravidade da falha. Né? Uma falha numa prensa, de um botão que não funciona, é muito fácil. O tempo da pane vai ser curto, porque é um reparo rápido. Né? Se eu estiver falando, por exemplo, do rompimento de uma barragem, né? Aí já não é tão rápido assim, né? Para sanar esse problema. Se eu estiver falando da queima, da queima não, de um motor de um veículo que fundiu, né? E se eu estiver falando de uma caldeira que explodiu, né? Cada tipo de falha vai ter aí tempos de pane diferentes. Então, isso aqui está diretamente ligado tanto com o tipo da falha, como também com a velocidade da manutenção. Né? Manutenções rápidas, né? Setores de manutenção que são ágeis, geralmente têm facilidade de ter tempos de pane menores. Setores de manutenção mais morosos têm tempos de pane maiores. Tá? E tudo isso que a gente falou até agora, esse entendimento todo sobre o comportamento das máquinas, foi para a gente chegar nisso aqui. Tá? Para entender o que é a manutenção planejada e o que é a manutenção corretiva. Tá? O que é, então, a manutenção planejada? É tudo o que acontece antes da falha. Tá? É tudo o que acontece antes da falha. Qualquer coisa que eu fizer numa máquina antes da máquina falhar, eu estou fazendo uma manutenção planejada. Tá? Ah, mas limpeza é manutenção planejada? Depende, a máquina está funcionando? Tá, então é planejada. Tá? Aí troca de peça é manutenção planejada? Depende, a máquina está funcionando? Tá, então é manutenção planejada. Inspeção da máquina é manutenção planejada? É. Tá? Lubrificação da máquina é manutenção planejada? É. Né? Desde que a máquina esteja funcionando. Aí eu pergunto, e limpeza de máquina é manutenção planejada? Depende, a máquina está funcionando? Não, a máquina quebrou. Tá? Eu arrumo a máquina e limpo a máquina. É manutenção planejada? Não. É manutenção corretiva. Por quê? Porque aconteceu depois da falha. Tá? Simples assim. Tudo que eu faço antes da falha, manutenção planejada. Tudo que eu faço na máquina enquanto ela está nesse estado de pane, é manutenção corretiva. Tá? Então, se eu faço o diagnóstico da falha, troco peça, lubrifico, limpo e ponho a máquina para funcionar, tudo isso que eu fiz foi manutenção corretiva. Tá? Qualquer coisa que não é feita durante a pane é manutenção planejada. Tá? É isso que diferencia o que é uma manutenção planejada e o que é uma manutenção corretiva. Por quê? Pela própria natureza do problema. Né? Planejada é o que eu planejo fazer antes da máquina quebrar. Corretiva, aí quem planejou foi a máquina resolveu quebrar e eu vou lá e arrumo ela. Por isso que eu estou corrigindo o problema. Tendo isso em vista, a gente pode dividir a manutenção, então, nesses dois grandes grupos. Manutenção corretiva, né, que pode ser chamada também de não planejada, e manutenção planejada. Tá? O que é a manutenção corretiva? Ações de reparo para restabelecer a condição do ativo de desempenhar a sua função. Tá quebrado, eu vou arrumar. Né? Tudo que eu fizer para arrumar é manutenção corretiva. E a manutenção corretiva ela pode ser dividida em dois grupos diferentes. Ela pode ser emergencial ou deferida. Tá? Deferida normalmente é chamada de programada também. Eu não gosto muito desse termo. Tá? É um termo que não está na norma. Né? A norma fala de manutenção deferida, não programada. Tá? Mas, de qualquer forma, não dá para dizer que quem fala manutenção corretiva programada está de todo errado. Muita gente fala assim também. Tá? Quem é a manutenção corretiva emergencial? É aquela que a falha acontece e eu tenho que arrumar imediatamente. Tá? Eu preciso arrumar aquela máquina imediatamente. Senão eu estou perdendo produção, senão eu estou colocando a segurança das pessoas em risco. Tá? Senão uma série de implicações podem acontecer. Tá?
Vamos dar um exemplo disso. Eu vou lá eu entro dentro de uma aeronave para fazer uma viagem. O piloto da aeronave, lá, o comandante, faz uma série de checks, né? Ele vê lá o funcionamento dos sensores. Se qualquer sensor não estiver funcionando, por qualquer motivo que seja, eles param tudo que está fazendo e vai arrumar aquele sensor. Por quê? Porque é emergencial, né? Eu tenho que arrumar naquele momento especificamente. E a manutenção corretiva deferida é qual? É aquela que eu percebo o problema, mas eu programo para arrumar num outro momento. Tá? Pô, passei por uma máquina, vi que uma luz lá, ela tem uma lâmpada de porta aberta. Por exemplo, percebi que a lâmpada de porta aberta está queimada. Aí eu falo, bom, eu vou arrumar, é corretiva essa manutenção, mas vou fazer ela na semana que vem. Ah, por quê? Porque não tem emergência. Então essa é a manutenção corretiva deferida. E aqui o que muito importa para o gestor de manutenção, a manutenção planejada. Tá? Ações sistemáticas que visam monitorar os defeitos dos ativos ou trabalhar com a probabilidade de falha. Tá? Então, tudo que eu faço enquanto manutenção planejada é com dois objetivos distintos. Ou eu viso monitorar aquela máquina, ou eu viso trabalhar com a probabilidade de que, mesmo sem monitorar, ela vai falhar e eu preciso fazer alguma coisa. Tá? Monitorar, quando eu estou falando de monitorar, eu estou falando do quê? De inspeção preditiva e inspeção sensitiva. Eu vou até aquela máquina só para olhar ela, né? Para ver se ela está apresentando algum tipo de problema de vazamento, de trinca, de corrosão, de fio rompido, ou se não para ir lá fazer um teste de vibração nela, fazer uma análise de vibração para ver se os padrões de vibração estão fora dos aceitáveis. Eu vou lá e medir a temperatura de um determinado componente daquela máquina, eu só estou medindo, né? Eu estou tentando entender qual a condição da máquina. Tá? Isso é monitoramento. Ou se não, eu não vou trabalhar com o monitoramento, eu vou trabalhar com a probabilidade de falha. E aí entra a preventiva condicional e a preventiva sistemática. Tá? Quem é a preventiva condicional? É aquela baseada na inspeção. Fui lá, fiz uma inspeção, checklist. Bom, tem que olhar se tem vazamento aqui nessa camisa aqui, né? Que está protegendo esse dispositivo. Eu vou lá, olho, tem vazamento. Ou seja, está errado, alguma coisa não está certa. A máquina está funcionando, está operando, mas está vazando. Tá? Então eu faço o quê? Eu mesmo, antes da máquina quebrar, vou lá e faço a troca de uma peça. Né? Vou lá e faço o reparo para que isso não venha virar uma falha. O que é isso? Uma manutenção preventiva condicional, baseado na condição de vazamento que eu detectei. Né? A mesma coisa, eu vou lá na máquina, faço uma análise de vibração. Vejo que a máquina está fora dos padrões de vibração por um problema de correia, por exemplo. Eu vou lá antes da correia quebrar e troco a correia. O que é isso? Uma preventiva condicional. Tá? E além da preventiva condicional, nós temos a preventiva sistemática. É aquela que eu faço sem inspecionar, né? Que eu determino, por exemplo, de tantos em tantas horas, trocar tal peça. Independente da condição. Eu estou entendendo que o tempo que aquela peça operou já foi o suficiente. Eu troco ela antes da máquina quebrar. Também é uma estratégia de manutenção muito utilizada. Tá? Como é que a manutenção gerencia isso no dia a dia? É muito dinâmico, né? Eu tenho as demandas que chegam para a manutenção, sejam elas proativas ou reativas, né? Quem são as proativas? As que vêm do plano, tá? Quem são as reativas? As que vêm de solicitação, a manutenção corretiva, né? Eu planejo essas demandas todas, né? Eu defino quem vai fazer as atividades, quais os recursos, quais as ferramentas, quanto tempo demora em média, né? Eu faço um planejamento de como fazer aquela tarefa. Depois eu programo um dia para fazer aquela tarefa, executo a tarefa e preencho a ordem de serviço, né? O preenchimento da ordem de serviço vai virar para mim um controle de atividades, que vai me possibilitar controlar os indicadores da manutenção, tá? E aí depois essa base de dados vai me ajudar a planejar um novo sistema, depois programar, executar, preencher, coletar. Depois, novamente, isso vira base para eu replanejar a manutenção. E isso vira um ciclo, né? Conhecido também como PDCA, né? Ciclo PDCA, o ciclo de Deming. Eu planejo, executo, coleto dados, melhoro. Planejo, executo, coleto dados, melhoro.
Isso tudo na mesma forma na manutenção, dividido nas atividades de planejamento, programação, ou seja, colocar as atividades num calendário, executar e controlar indicadores, né? É basicamente esse o papel do setor de PCM, de planejamento e controle da manutenção, tá? Sabendo que é esse o papel, então a gente tem que entender primeiro essa parte aqui, ó, né? Primeiro não, a gente vai falar hoje exclusivamente dessa parte aqui, ó, o planejamento das atividades, tá? Eu tenho demandas reativas, eu tenho demandas proativas, ou seja, eu tenho manutenção corretiva, eu tenho manutenção planejada. Para que eu possa planejar essa manutenção, eu tenho que entender quais são as estratégias de manutenção que eu posso seguir, né? Então, agora, a partir daqui desse momento, a gente vai entender justamente essas estratégias de manutenção e como é a forma correta de implantar esse tipo de estratégia. Começando pela estratégia reativa. Tá? Qual é a estratégia reativa? Manutenção corretiva. Tá? Pô, mas manutenção corretiva é estratégia? Sim, é estratégia. Lógico que é estratégia. Deixa quebrar e arruma depois. Não é uma estratégia, é isso? Né? Muitas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia. Alguém faz manutenção preventiva na geladeira de casa? Não. Deixa ela rodar lá, tá funcionando. Quando quebrar, eu arrumo. Né? Máquina de lavar da minha casa, né? Itens domésticos, a maioria das vezes a gente trata com manutenção corretiva. Né? Quebrou, eu arrumo. E o que é essa tal dessa manutenção corretiva? Manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane, destinada a recolocar um item em condição de executar uma função requerida. Né? Com tudo que a gente aprendeu aqui na Masterclass até agora, já está muito fácil da gente entender o que precisa ser feito, então. Tá em pane? Eu vou lá e reestabeleço a condição de desempenhar a função. Né? Isso é manutenção corretiva. Pô, não está funcionando. Eu vou lá, desmonto, olho, vejo que tem uma peça quebrada, troco, ponho uma peça nova, monto de novo, testo, ponho para funcionar. Tudo isso é manutenção corretiva. Tá? Todo esse mix de atividades é conhecido como manutenção corretiva. E aí a gente viu na norma que nós temos dois tipos diferentes de manutenção corretiva. A emergencial e a deferida. Tá? A manutenção corretiva emergencial, né, é aquela que precisa ser realizada imediatamente após a evidência da falha. Tá? Então, nunca é bom nada que é emergencial. Tá? Não é à toa que você vai no hospital e chega lá, se for alguma coisa muito séria, você tem aquela pulseira lá vermelha de emergente, tá? De emergência. Aí você precisa passar na frente de todo mundo, bagunçar o sistema todo, porque você está numa situação de emergência. Isso não é bom para o hospital e isso não é bom para a manutenção industrial. Né? Nada que é emergente é bom, porque a manutenção tem que parar tudo que está fazendo para correr atrás de resolver um problema. Né? Vai ter peça para arrumar essa máquina? Não, muitas vezes não. Né? Vai ter mão de obra para arrumar essa máquina? Às vezes não. Né? Eu tenho que mobilizar toda a minha manutenção para poder fazer um reparo, e isso bagunça todo o restante do planejamento. Né? Qual é a recomendação, então, quando a gente fala de manutenção corretiva emergencial? A recomendação é que ela seja evitada ao máximo. Tá? Eu preciso evitar a manutenção corretiva emergencial ao máximo. O que eu puder fugir dela, eu devo fugir. Como é que eu fujo dela? Fazendo manutenção planejada. Né? Substituindo a manutenção corretiva pela manutenção planejada. E a manutenção deferida, corretiva, né? É aquela que a falha acontece, mas mesmo acontecendo a falha, eu posso programar ela para um segundo momento. Né? Essa daí já pode ser empregada como estratégia de manutenção, sim, ela não precisa ser evitada ao máximo, mas ela deve ser adotada como estratégia para ativos de criticidade C, ou seja, os menos importantes. Né? Se o ativo não é tão importante, não tem por que eu ficar fazendo manutenção planejada. Deixa ele operar, na hora que quebrar eu arrumo. Né? Vamos levar o mesmo exemplo para nossa casa, de novo. No nosso carro, a gente faz manutenção preventiva? Faz sim, porque o carro é caro, o carro deixa a gente na mão. Né? E na televisão, a gente faz manutenção preventiva? Não, né? Porque é um ativo de criticidade menor. Se quebrar, a gente arruma depois. Tá? Não adianta eu ficar fazendo preventiva nesse tipo de ativo. Vamos colocar até aqui num gráfico para a gente entender aí qual é o benefício de cada estratégia.
A gente vai traçar aqui uma matriz levando em consideração a previsibilidade e o custo. Tá? A manutenção corretiva emergencial tem custo altíssimo e baixa previsibilidade. Ou seja, ela mora num cenário vermelho. Tá? Porque ela vai custar caro, ela vai fazer a empresa perder produção, tá? Ela vai fazer a manutenção ter que mudar o planejamento dela todo, né? E eu não tenho previsão nenhuma de quando ela vai acontecer. Ela pode acontecer no pior momento possível, tá? Então essa falta de previsibilidade e esse alto custo faz ela residir nesse cenário vermelho aí, numa área horrível para manutenção. Já a corretiva deferida, ela tem alta previsibilidade, porque eu já estou esperando que ela aconteça, né? Eu já estou operando a máquina para que a qualquer momento ela quebre. Eu já sei que ela vai acontecer, eu estou deixando acontecer mesmo, né? E devido a isso, como não vai impactar na produção, como não vai impactar no meu planejamento em nada, o custo dela é baixíssimo. Qual é o custo dela? O custo da mão de obra para trocar uma peça e o custo da própria peça. Só. Não tem custo induzido, não tem lucro cessante, não tem nada, porque eu escolhi a máquina certa para a manutenção corretiva deferida, né? O ativo de criticidade C. Então ela reside num cenário totalmente verde, né? Aí a gente quebra aquela mística de manutenção corretiva é horrível, ela tem que ser evitada a todo custo. Não, não. A manutenção corretiva emergencial para ativos críticos, essa sim tem que ser evitada a todo custo. Agora, a manutenção corretiva para ativos de menor criticidade, aquela que eu estou esperando, essa daí é altamente incentivada. Tá? Eu tenho aqui acima de mim diversas lâmpadas. Por exemplo, o que é mais inteligente eu fazer? Vim aqui uma vez por semana limpar o bocal das lâmpadas, manter as lâmpadas sempre limpas, colocar ali um produtinho na lâmpada, tal. É mais viável isso ou eu deixo a lâmpada aí, a hora que ela queimar eu vou lá e troco? Que é só eu tirar e colocar outra, né? O que é isso? Corretiva. Mas é uma corretiva empregada no local certo, no local adequado. Certo? Agora, vamos partir para a manutenção preventiva, né? Se você se lembra bem, no momento que a gente falou da manutenção planejada e não planejada, a gente falou que a planejada era dividida em inspeção sensitiva, preditiva, preventiva condicional, preventiva sistemática. Agora, nesse momento, nós vamos falar primeiro da preventiva, tá? Da preventiva sistemática, aquela que é feita de tempos em tempos a fim de evitar uma falha independente da condição. O que a norma nos diz que é essa manutenção? Manutenção efetuada em intervalos pré-determinados ou de acordo com critérios prescritos, destinados a reduzir a probabilidade de falha ou degradação do funcionamento de um item. Tá? Ou seja, eu vou de tempos em tempos pré-determinados fazer ações que vão diminuir, que vão reduzir a probabilidade de falha ou degradação. Tá? Comprei essa bela máquina aqui, novinha. Tá? A máquina tá nova, tá bonita. Um ativo novo vem com a confiabilidade de fábrica para 15 mil horas de operação de 99%. É um exemplo apenas. Ou seja, a fábrica dessa máquina aqui está falando que em 15 mil horas de operação, eu tenho praticamente certeza de que essa máquina não vai quebrar, né? E aí eu faço a seguinte pergunta: o que pode ser feito para garantir que essa confiabilidade se perpetue? E como podemos estender o tempo de operação mantendo a confiabilidade? Ou seja, eu não quero operar só por 15 mil horas, né? Com essa chance toda de não falhar. Eu quero operar por 15, por 20, por 30, por 50 mil horas. Ou seja, o que eu posso fazer? Aí nós entramos com a manutenção preventiva, que tem como objetivo trazer o ativo de volta às suas condições iniciais de operação, tá? Com o objetivo de diminuir o desgaste e aumentar o tempo de operação, né? Então, a manutenção preventiva, ela tem justamente o objetivo de tentar levar aquela máquina o mais perto possível da condição de quando ela foi fabricada. Tá? Mas como assim levar a máquina perto da condição de como ela foi fabricada? Não entendi, né? A máquina é fabricada lá com peças novas, né? Todas as peças que estão ali são novas. A máquina está com lubrificante novo, a máquina está bem lubrificada e bem ajustada, né? Eu começo a trabalhar com a máquina. O que começa a acontecer com as peças? Desgaste. O que começa a acontecer com o lubrificante? Envelhece, perde função, perde viscosidade. O
que começa a acontecer com os ajustes das máquinas? Vai se perdendo, né, na operação. Então, quando eu vou e pego uma peça velha e coloco uma peça nova no lugar, o que eu estou fazendo? Trazendo a máquina para condições mais próximas de quando ela foi fabricada. Quando eu tiro aquele óleo velho e coloco um óleo novo no lugar, o que eu estou fazendo? Trazendo a máquina para condições mais próximas de quando ela foi fabricada. Quando eu pego algum item que está desajustado, precisa ser apertado, regulado, o que eu estou fazendo? Levando a máquina para aquela condição mais próxima de quando ela foi fabricada. Né? Então, tudo isso é a preventiva. Está tentando deixar a máquina sempre nova, né, para que ela continue sempre operando com confiabilidade. E quando a gente fala de manutenção preventiva, nós estamos falando basicamente desses tipos de ações aqui, né? Trocas, ajustes, lubrificações e limpezas. Né? Sempre que eu faço uma preventiva, ela vai estar enquadrada em um desses 4 quadrantes aí. Né? Primeiro, trocas. De tempos em tempos, alguns componentes desgastam, podem comprometer o desempenho da função. Esses componentes, se trocados no momento correto, garantem confiabilidade por maiores períodos. Tá? Então, pô, tá ficando velha aquela peça, eu vou lá e troco por uma nova. Né? E aí eu garanto que aquela máquina vai continuar mais tempo funcionando sem que aquela peça quebre porque tá desgastada. Né? Lubrificações. A lubrificação é vital para reduzir o atrito entre componentes e aumentar sua durabilidade. A seleção, aplicação e troca de lubrificante pode estender a vida útil de componentes exponencialmente. Né? Então, tem lá peças de metal em atrito. O que vai acontecendo? Desgaste, desgaste, desgaste. O que eu faço? Vou lá e coloco um lubrificante, um óleo, uma graxa. O atrito diminui e o desgaste diminui. Né? De tempos em tempos eu vou lá e faço o quê? Renovo esse lubrificante. Né? Para que o desgaste seja sempre o mínimo possível. Depois, ajustes. Alguns sistemas de máquina precisam ser ajustados periodicamente. Apertos de parafusos, ajustes em componentes, retíficas, regulagens são indispensáveis. Né? Aquele parafuso vai perdendo o aperto dele com o passar do tempo. Eu vou lá e faço o quê? Dou um aperto. Né? Aquele ajuste de válvula vai se perdendo com o passar do tempo. Eu vou lá e faço o quê? Ajusto, regulo, retifico. Né? Eu tenho uma superfície que era para ser lisa e ela já está começando a ficar meio rugosa, eu vou lá e faço um pequeno passo nela. Eu retifico ela para que ela volte a ser lisa. Né? Tudo isso é ajustes que garantem que a máquina continue mais tempo no estado de nova. E por fim, não menos importante, a própria limpeza. Né? Poeiras, resíduos e outros abrasivos podem prejudicar severamente a operação de alguns sistemas de um ativo. Né? Manter a máquina sempre limpa pode parecer pouco, mas é de grande valia na manutenção preventiva. Né? Quando eu compro a máquina, ela está toda empoeirada, toda suja, está cheio de crosta de óleo endurecido, está com cavaco de madeira, está cheia de pó. Não, ela está nova. Né? Para que cada componente mecânico e elétrico e pneumático, seja lá qual for, tenha o desempenho perfeito da função. Né? Se ela suja, ela vai perdendo, né? A poeira é abrasiva, muitas vezes vai aumentando o desgaste, vai comprometendo o desempenho da função. Então eu faço o quê? Mantenho sempre limpo. Né? Manter limpo ajuda a estender a vida útil. Tá? Então isso é a manutenção preventiva. Tá? São esses tipos de ações que eu programo de maneira sistemática, ou seja, trocas de peça a cada 1000 horas, lubrificação a cada 500 horas, apertos de parafuso a cada 200 horas, limpeza todo sábado. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse tipo de ação e colocando ele de maneira sistemática e programada. Tá? É o melhor tipo de estratégia de manutenção? Depende. Depende. A gente acabou de ver que a corretiva pode ser a melhor de todas, se ela for empregada no ativo certo. A preventiva também pode ser a melhor de todas. Tá? Perdão. Quando é que ela deve ser empregada? Em itens de desgaste, em itens que precisam ser lubrificados, né? Ajustes, tudo isso é extremamente fundamental. Né? Por exemplo, eu não vou trocar a pastilha de um carro inspecionando a pastilha. Não. Eu já sei que a cada, sei lá, 20 mil quilômetros ela desgasta, então eu já troco. Né? Eu estou sendo preventivo. Ela é uma boa estratégia se eu emprego ela para as partes corretas de uma máquina. Tá? Depois nós temos a inspeção sensitiva, né?
A inspeção sensitiva é aquela inspeção usando apenas os sentidos humanos, que eu não estou usando nenhum instrumento de monitoramento, né? Então eu uso meus olhos, por exemplo, para detectar possíveis anomalias na máquina, como fio rompido, ponto de trinca, ponto escurecido, sujeira, etc. Né? Eu posso usar os ouvidos para detectar ruídos anormais, sirenes, alarmes. Né? Eu posso usar o tato para detectar vibração excessiva, rugosidade, temperatura excessiva. Eu posso usar o nariz para sentir cheiro de fumaça, cheiro de produto vazando. Né? Então, tem muita inspeção que pode ser feita na máquina sem uso de instrumento. Né? A famosa inspeção sensitiva. São aqueles checklists. Ah, cadê o inspetor? Cadê o checklist dele? Aí lá no checklist está lá. Verificar se os cabos estão bem conectados. Verificar se o cabo está possivelmente rompido. Verificar a pressão no manômetro. Verificar o nível de óleo. Verificar se tem algum vazamento. Verificar o aperto. Verificar se tem algum ponto onde está saindo fumaça. Verificar isso, verificar aquilo. Isso tudo é uma inspeção sensitiva. Né? Ela não tem tanta previsibilidade quanto o monitoramento instrumentado, que é a preditiva, né? Ela não dá aqueles meses todos de antecedência. Né? Afinal, se eu vejo um vazamento, é porque já está vazando, né? Já está num estado meio crítico. Se eu escuto um barulho, é porque já está crítico. Se eu sinto uma temperatura excessiva, é porque já está crítico. Se eu sinto cheiro de fumaça, é porque já está crítico. Mas, de qualquer modo, a falha não aconteceu ainda. Ainda me possibilita tomar ações antes do acontecimento da falha. Né? É bom para reparos rápidos, tá? Para eu olhar itens da máquina que é fácil de resolver. Por exemplo, o nível de óleo. Se eu detecto que está baixo, rapidamente eu resolvo o problema. Tá? Então, para esse tipo de caso, a inspeção sensitiva é uma excelente ferramenta. E nós temos, por fim, a inspeção preditiva. Tá? A inspeção preditiva, na norma NBR 5462, diz que ela é o seguinte: manutenção que permite garantir uma qualidade de serviço desejada, com base na aplicação sistemática de técnicas de análise utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou de amostragem para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva. Né? É um conceito meio confuso. Tá? A norma não foi muito clara para expor esse conceito. O que a gente pode levar daqui técnicas de análise utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou amostragem. Tá? Como eu colocaria esse conceito de uma forma melhor? Inspeção preditiva são inspeções instrumentadas a fim de detectar defeitos em estágios iniciais. Tá? Esse é o objetivo da preditiva. Quais são as principais técnicas de preditiva conhecidas hoje? Análise de vibração para equipamentos rotativos, análise de óleo para todos os equipamentos que utilizam aí óleo, equipamentos que se movimentam, que têm atrito entre peças e que utilizam óleo, né? Pode ser motores elétricos, pode ser motor a combustão, bombas, né? Máquinas agrícolas, né? Pode ser o óleo de dispositivos hidráulicos, tá? Pode ser aí uma série de partes diferentes de máquinas que usam óleo. Tá? Termografia para medir. Só para complementar. A análise de óleo tem como objetivo detectar partículas de metal no óleo, tá? E sujeira no óleo. Então ela vai conseguir detectar o estado do lubrificante e se está tendo desgaste excessivo das peças que estão em contato com aquele lubrificante. Termografia é para eu entender a temperatura de alguns componentes, muito utilizado para quadros elétricos. Né? Eu tenho um quadro elétrico, eu faço uma termografia para ver aonde estão os pontos de calor excessivo, pontos aonde o curto está prestes a acontecer. E nós temos também o ultrassom. Tá? O ultrassom é a análise da parte interior de algumas superfícies que não pode ser vista. Né? É como se fosse um ultrassom num ser humano mesmo. Uma pessoa não faz um ultrassom para ver dentro do corpo dela. O ultrassom na máquina é a mesma coisa. Às vezes eu tenho um eixo metálico, tá? Que parece que está num excelente estado, mas quando eu faço um ultrassom eu vejo que está havendo um cisalhamento, ele está quebrando de dentro para fora. Né? Quando eu menos esperar, vai romper de uma vez só, porque eu não consegui evidenciar nenhuma trinca na parte externa. Ele está trincando de dentro para fora. Tá? Então, esse é o objetivo aí do ultrassom. Cada um desses tipos de preditivo é usado para máquinas diferentes, para detectar defeitos diferentes. Né?
Máquinas rotativas se utiliza mais análise de vibração. Frotas se utiliza mais análise de óleo. Esquemas elétricos se utiliza mais termografia. Superfícies metálicas robustas se utiliza mais ultrassom. Né? Depende do que eu estou procurando, do que eu viso encontrar naquela máquina, eu escolho a minha estratégia de preditiva mais adequada. E por fim, para a gente finalizar a aula, então, e o entendimento ser geral de cada estratégia de manutenção, a gente pode entender o seguinte, tá? Eu tenho uma série de máquinas, 5 máquinas, por exemplo. Se eu escolho a manutenção corretiva, eu tenho que entender que o momento da minha manutenção sempre vai ser no momento que a falha acontece, né? Então, a falha está sendo representada aqui pelo X e a manutenção pelas ferramentas. Aconteceu a falha, eu tenho uma manutenção. A outra máquina opera mais, acontece a falha, eu tenho a manutenção. Independente se a máquina opera mais ou menos, isso não importa. Sempre vai estar atrelado a manutenção ao momento que a falha ocorre. Esse momento pode ser muitas vezes bom, muitas vezes pode não ser bom, né? Mas sempre vai ter essa ligação. Sempre vai estar atrelado o momento da falha ao momento da manutenção. Já a manutenção preventiva, como ela é baseada num tempo, eu determino aqui um momento para fazer a manutenção, né? Por exemplo, a cada 1000 horas. Então eu coloco aqui um tag, né, uma marca no ponto de 1000 horas. E aí, independente da condição do ativo, eu vou fazendo a manutenção a cada 1000 horas. Quais são as consequências disso? Algumas falhas eu posso evitar e outras não. As falhas que fossem ocorrer após o momento da manutenção, essas eu consigo evitar. Vamos supor que essa falha aqui, ó, esse xizinho vermelho, seja a quebra de uma peça. Só que antes disso eu já troquei essa peça por uma nova na minha manutenção preventiva, então essa falha aqui eu evitei. Tá? Eu evito as falhas que vêm depois da manutenção preventiva. Mas as que por qualquer motivo forem acontecer antes, né, porque tem um desgaste excessivo não controlado, porque estão relacionados com falha de operação ou qualquer coisa assim, essas, infelizmente, eu não consigo evitar. Tá? Essas, infelizmente, vão acontecer, independente da minha manutenção ou não. E na minha manutenção preditiva, como eu estou monitorando a condição do ativo, a manutenção sempre acontece antes da falha. Né? Eu monitoro, detectei um problema, vou lá e corrijo antes da falha acontecer. Depois monitoro. Detectei um problema, corrijo antes da falha acontecer. Né? Por isso que ela é a estratégia que tem a maior eficácia de todas. Tá? Porque ela é uma estratégia que está sempre prevendo. Tá? Ela não está agindo de maneira preventiva, ela está predizendo que uma falha vai acontecer no futuro. E com base nessa predição, tá? As ações de manutenção são tomadas sempre antes da falha. Né? Então, quando a gente fala de estratégias para evitar as falhas, né, para garantir o que a gente chama de confiabilidade, a manutenção preditiva com certeza é a melhor de todas. Tá? Quer dizer que eu sempre tenho que escolher a preditiva? Não, não. Cada ativo tem sua estratégia, cada tipo de falha tem sua estratégia. Tá? Ativos menos críticos, ativos que não são tão importantes, eu posso trabalhar com uma corretiva sim, né, tranquilamente. Ativos onde eu conheça bem o desgaste das peças, eu posso trabalhar com uma preventiva. Né? Eu sei que ela desgasta de tantas em tantas horas, então eu troco antes desse momento. Né? Ativos aonde tem uma incerteza maior quanto ao comportamento do desgaste dele, de possíveis falhas, nesses eu trabalho com a preditiva, eu monitoro ele. Né? E as 3 estratégias, eu posso fazer um mix de estratégias para trabalhar todos no mesmo ativo. Tá? Tem partes de uma máquina que eu trabalho com corretiva, tem outras partes que eu trabalho com preventiva, outras partes ainda com preditiva. Tá? Eu trabalho um mix de estratégias na mesma máquina. Funções principais que eu consigo detectar um defeito, eu vou lá e trabalho com preditiva. Peças que eu conheço desgaste, eu troco de tempos em tempos. Tá? Partes menos importantes, eu deixo quebrar para arrumar. E aí eu monto um leque de possibilidades para trabalhar com todas elas na mesma máquina. Beleza? Então, é isso. Chegamos ao fim da nossa Masterclass. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado.
tá? Gostaria de agradecer a oportunidade de poder conduzir essa aula aqui com vocês, né, com o pessoal da Fractal, e eu espero vocês numa próxima Masterclass aqui da Fractal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!